A endometriose é uma doença que ocorre basicamente no período reprodutivo, entre 15 e 45 anos de idade, e depois da menopausa normalmente existe uma melhora importante da doença. Então a mulher que tem endometriose, primeiro ela tem que menstruar. Esse tecido, ele sai todo mês que a mulher menstrua, o endométrio, ele, quando ela não engravida, descama. Ele sai do útero e sai normalmente por baixo. Mas uma boa parte do sangue e desse tecido também cai dentro da barriga, passando pelas trompas, pelas tubas, caindo dentro da barriga. Isso acontece todo mês. E essas células, elas crescem rápido, porque elas estão esperando um embrião para poder engravidar. Como não houve a gravidez, esse tecido cai lá dentro da barriga e normalmente atrás do útero, que tem uma bolsa ali anatômica que esse sangue cai, e essas células se implantam ali, podem se implantar, ou podem estimular a formação de endométrio, estimulando outras células que estão presentes naquele local. Então, a menstruação, ela é uma condição importante como fator de risco para a endometriose. É aquela mulher que menstrua todo mês por vários anos, não engravida, não tem nenhuma interrupção, e o sistema imunológico dela também não está conseguindo eliminar essas células que caem dentro da barriga todo mês. Então seria basicamente uma balança entre o que cai de sangue dentro da barriga e o tecido e o sistema imunológico combatendo esse tecido, tentando eliminar esse tecido. A endometriose, ela tem 3 problemas. A endometriose, ela pode ser grave o suficiente para crescer um nódulo que possa, por exemplo, entupir o intestino, pode pegar o ureter, né, que sai lá do rim, vai para a bexiga, e a paciente pode ter dilatação do rim e às vezes até perda da função renal, perda do rim. Então são casos extremamente graves. Mas às vezes a doença não é tão extensa assim, mas ela causa dor. Então a endometriose causa muita dor, causa cólica menstrual, dor na relação sexual, dor para evacuar, dor para urinar, dor lombar, irradiação para a coxa. Tudo isso é muito frequente na endometriose. E a outra queixa é a infertilidade. Por quê? Porque a endometriose, como ela faz uma reação inflamatória muito grande, só esse líquido inflamatório que fica dentro da barriga pode atrapalhar a gravidez, porque quando a mulher ovula, esse óvulo cai num meio totalmente inflamatório. Mas além disso, a endometriose, por inflamar e grudar as estruturas, você pode ter um bloqueio dos órgãos, o bloqueio anatômico dos órgãos, as trompas ficam presas, os ovários ficam presos, e isso dificulta ainda mais a gravidez. Uma outra questão é que às vezes a mulher desenvolve endometrioma de ovário, que é endometriose no próprio ovário. E aí sim, você tem um comprometimento direto dos óvulos e pode comprometer bastante a fertilidade da mulher. É muito importante a gente prestar atenção para essas queixas que eu falei, de dor, de dificuldade para engravidar. Tem que ter um alerta para a endometriose em relação ao diagnóstico. O diagnóstico precoce ele é muito importante para que, quando a mulher precisa do tratamento, tenha menos endometriose possível. E aí, o que a gente vai tratar essa mulher com endometriose? Pode ser cirurgia, sim, e uma outra opção seria o uso de medicação hormonal bloqueando a menstruação, por exemplo, dificultando o crescimento da endometriose. A questão da medicação é que ela não elimina o foco, ou seja, quando você para de usar, o foco volta a crescer, ela volta a sentir dor. Então, você só usa a medicação, mas um caráter temporário. Uma outra questão em relação à medicação é que ela normalmente tem ação contraceptiva. Então, a mulher que tem dor e quer engravidar, não dá para ela ficar usando o hormônio, a medicação, porque isso a impede de engravidar. Então, a gente só usa a medicação hormonal naquela mulher que não tem uma doença super grave, que dá para você controlar com remédio, e que esse remédio melhora a dor dela e ela não quer engravidar. Então, é um grupo específico de mulheres. A gente montou o ambulatório aqui, foi o primeiro do estado do Rio, e se eu não me engano não tem nenhum outro serviço tão bem estruturado quanto o UPI até hoje. Nós montamos em 1997 o ambulatório aqui no Pedro Ernesto, então já tem um bom tempo, em que eu coordeno desde o início, e ele foi montado, não foi à toa, foi porque a demanda já era grande, já tinham muitas mulheres com endometriose, e é uma doença que você precisa realmente de alguém atento para aquele tipo de doença e proporcionando tratamento, muitas vezes cirúrgico, que é uma cirurgia difícil.
O que mudou agora, mais recentemente, desde setembro do ano passado, então praticamente há 6 meses, foi a introdução aqui do programa de endometriose aqui no UP, em parceria com a Secretaria do Estado, em que proporcionou que a gente conseguisse fazer o que a gente já fazia com qualidade, só que num número maior. Nós oferecemos aí mais de 130 consultas de primeira vez por mês, mais umas 180, 200 consultas de retorno, de acompanhamento. Nós fazemos hoje 25 a 30 cirurgias mês, e além disso nós temos já na equipe profissionais que nos ajudam. Então nós temos proctologistas, nós temos anestesistas específicos nessas cirurgias, instrumentadoras, nós temos fisioterapeutas, temos médico profissional clínica da dor, clínica médica que acompanha esses pacientes, temos também outros profissionais como nutricionista, temos psicólogo, e toda essa rede de apoio que faz com que a gente consiga tratar de uma forma muito mais integral a mulher portadora da endometriose. Além dessa questão toda em relação ao programa de endometriose, aqui no Pedro Ernesto, junto com a Faculdade de Ciências Médicas, nós temos também várias pesquisas de ponta na endometriose, né? O nosso grupo publicou vários artigos científicos internacionais e nacionais de relevância. Nós continuamos com o nosso grupo de pesquisa, com mestrandos, doutorandos, e com esse número maior de pacientes e de atendimento, favorece também que a gente continue fazendo cada vez mais pesquisa. Além disso, hoje o Pedro Ernesto ele tem em termos de parte cirúrgica, não só esses profissionais competentes que a gente já mencionou, mas a parte de equipamento, a gente está muito bem hoje aqui no Pedro Ernesto. Inclusive contamos com a cirurgia robótica de ponta, o robô de última geração, que nós usamos também na cirurgia de endometriose, cirurgia laparoscópica com equipamento de alta qualidade, e realmente a gente se orgulha muito de estar podendo proporcionar esse tipo de tratamento para os pacientes do SUS.